US$ 7 bilhões. Este é o prejuízo calculado anual do pecuarista brasileiro quando o assunto é verminose, de acordo com pesquisas. Para falar sobre isso, eu recebo Hélio Moro, que é médico veterinário e gerente técnico de negócios de bovinos da Zoetis. Por que um prejuízo tão grande para os produtores? Quando a gente olha para os prejuízos totais, né, quando a gente inclui aí os parasitos externos dos bovinos junto com os parasitos internos, nós estamos falando de um prejuízo anual de US$ 14 bilhões, certo? E aí, quando a gente olha só para verminose gastrointestinal, que são aqueles parasitas que acometem o trato gastrointestinal dos animais, estima-se que 50% desse prejuízo seja causado, então, pelas verminoses, ou seja, US$ 7,1 bilhões por ano. E esses prejuízos, eles advêm de menor ganho de peso, menor desenvolvimento dos animais, retardo no crescimento, mortalidade, baixa qualidade do couro, custo com medicamento, mão de obra, enfim, tudo aquilo que está em volta daquilo que a gente usa para controlar essas parasitoses dos bovinos. O que poderia se fazer para mudar isso? Hoje a gente já conhece bastante sobre a epidemiologia, ou seja, como que o parasita, esses vermes gastrointestinais se manifestam em várias regiões, baseado no clima, baseado na raça dos animais onde eles são criados. E a gente sabe, então, que algumas categorias dos bovinos são muito mais susceptíveis aos efeitos negativos da verminose, como, por exemplo, bezerros da desmama até o sobreano. A gente sabe que essa categoria, eles têm ainda uma imunidade muito baixa contra os vermes gastrointestinais, e então o impacto negativo da verminose nessa categoria é muito alto. Só para você ter uma ideia, existem trabalhos no Brasil, nós mesmos publicamos há algum tempo atrás, quando a gente usou o controle da verminose, que nós chamamos de controle estratégico da verminose, né? Que é baseado no mês de maio, agosto e novembro, ou seja, o 5, 8, 11. Comparado com aquela vermifugação tradicional, convencional, que os pecuaristas ainda fazem muito no Brasil, que é associar o antihelmíntico no mês de maio e novembro, junto com a vacina de febre aftosa. Quando a gente compara o resultado de ganho de peso, um ano de acompanhamento, os animais que foram tratados no controle estratégico de verminose 5, 8, 11, em referência aos meses maio, agosto e novembro, eles chegaram a ganhar 20 quilos a mais do que aqueles que foram vermifugados apenas no mês de maio e novembro. O uso do controle estratégico pode ajudar a diminuir muito o impacto negativo da verminose nessa categoria. E a outra categoria são os bezerros mamando, que são muito susceptíveis também. Vocês escreveram um artigo numa revista científica americana a respeito do desmame de bezerros, né? Qual a conclusão que você chegou em cima dessa pesquisa? Então, esse é um estudo que nós fizemos lá na cidade de Bela Vista, Mato Grosso do Sul, e acabamos de publicar numa revista científica americana, que basicamente a gente utilizou a vermifugação de bezerros mamando aí ao redor de 3 a 5 meses, com média de 4, 5 meses, né? E quando a gente usou um antihelmíntico chamado moxidectina 10%, que é um antihelmíntico de ação prolongada, ou seja, que protege os bezerros contra a infecção dos parasitas até próximo à desmama, nós observamos que os animais que foram tratados nesse esquema, ao redor de 4 meses de idade, desmamaram com 9,4 quilos a mais do que aqueles bezerros que não foram vermifugados ao redor de 4, 5 meses de idade. Então, esse é um assunto bem importante, porque é uma categoria que muitas vezes ela é negligenciada dentro das propriedades, e os últimos estudos têm mostrado que a vermifugação dessa categoria de bezerro mamando, ela dá um retorno econômico muito satisfatório. Esse trabalho mostrou claramente que dá para a gente produzir até 9, quase 10 quilos a mais por bezerro, quando usamos, por exemplo, um antihelmíntico lá ao redor dos 4 meses de idade, obviamente um antihelmíntico com uma característica específica de ação prolongada,
que protege por muito tempo, mas dá para a gente, então, controlar bem a verminose nessa categoria e com alto retorno econômico. Doutor, que conselhos você daria, então, para o pecuarista em relação aos cuidados que se deve ter com todos esses prejuízos aí? O prejuízo é mais pela morte de animais, é gastos com medicamentos, custos de produção? Qual é o maior prejuízo aí? Na verdade, hoje, dificilmente a gente tem mortalidade de bovinos por verminose. O que acontece é que eles têm uma infecção que nós chamamos subclínica. Não chega a causar morte dos animais, mas impacta no desenvolvimento, no ganho de peso, na produtividade dos animais. Então, eu daria um conselho aí para os produtores de bovinos que busquem orientação técnica com o veterinário e dê uma especial atenção para essa categoria de animais, que são os bezerros ainda mamando, com 3, 4 meses de idade, e depois nos bezerros da desmama até o sobreano, até 18, 24 meses de idade. São as duas categorias que nós sabemos que causam grande impacto econômico a verminose nesses animais. Tá certo, muito obrigada. Eu conversei com o médico veterinário Hélio Moro.